eu falo para a minha base que eu tentei e eu falo para enorme parte da burguesia brasileira, vem comigo que eu entrego para vocês a Petrobras. Entregar significa privatizar e para os seus acionistas privatizados, os menores, vai gerar o quê? Ainda mais lucros e dividendos, porque ela vai operar como uma empresa de maximização de lucro. E aí se prepare, porque o preço do diesel e da gasolina vai ficar ainda mais caro do que é hoje. Então, é nesse ponto que eu queria chegar com você, sobre o preço. O que tem se dito agora é que o Bolsonaro quer fazer alguma manobra, né, quer ir por algum caminho para reduzir, nem que seja um pouco, o preço dos combustíveis, por conta também do cenário eleitoral. Então ele troca o ministro para trazer esse discurso de que quem aumentava o preço era o outro, né? E agora quer reduzir de alguma forma. Qual é o caminho? E a pergunta Vamos também lá, se isso é possível, né? vamos lá. Eles não farão intervenção direta na gestão. Aparentemente, o caminho que eles estão tentando trilhar, tá, é que o CAD, tá, que o Conselho que tem a ver com a questão da regulação, estabeleça que o preço de importação não é um preço de mercado, seria um preço de monopólio. Isso que a gente está falando há muito tempo, Gisele, não é um preço de mercado, né? É um preço de monopólio que hoje o PPI garante o máximo lucro para a Petrobras, que vai para os acionistas. A questão que se coloca, que eu acho fundamental, é o seguinte: o CAD que ficou 6 anos dizendo que era o PPI, que isso era preço de mercado, ele vai mudar agora, na véspera da eleição, e há possibilidade, tá, disso acontecer, dizer que o preço de mercado não vai ser mais o preço de importação, mas o preço de exportação dos derivados, né? E se o CAD aprovar isso, isso vai ter um argumento que, para os gestores da Petrobras, que não são eles, é o CAD, é o conselho da questão. Ou seja, só que o CAD resolve tomar essa decisão faltando pouquíssimos meses da eleição. E o CAD tem possibilidade de operar desse jeito. Por quê? Porque os governos de esquerda foram acusados de ser aparelhados, mas não tem na história do Brasil tanto aparelhamento como você tem hoje no Brasil, né? E isso está aparelhado, você pode imaginar, dos vários espaços, que seja da questão militar, mas que seja também, pouco está se olhando os interesses do conjunto da sociedade. E, Gisele, o presidente da Petrobras não reduzirá preço, mas se por acaso o CAD estabelecer que esse preço do PPI não é um preço de mercado, e sim deveria estabelecer o preço de exportação, né, que é o PPE, que é o preço de paridade de exportação, sim, pode haver redução em torno de 10% ou até um pouco mais do preço dos combustíveis. Claro que isso é necessariamente uma visão que eleitoreira. E não sei se haverá tempo para fazer isso, mas isso pode ser um argumento construído para pensar na véspera, próxima eleição, dizer que o presidente está cumprindo o que fez e que não cumpriu ao longo de todo o período. Mas temos que ficar atento para essas dinâmicas, tá? Então a luta precisa ser para que o CAD não entre no discurso eleitoreiro, né, do Bolsonaro. É, Então, e é possível então que ele consiga uma sustentação, uma base técnica entre aspas, para fazer essa campanha dele. mas é esse que é o ponto, né, Gisele? Essa tecnicalidade já foi para o espaço desde 2016. O que eu costumo dizer, está se operando no butim. A Petrobras distribuiu 48 bilhões no único trimestre. Está todo mundo o quê? Está todo mundo, né, se conectando com a questão da ideia, né, de que as questões, vamos dizer assim, regulatórias, técnicas, né, o governo está fazendo a tecnicalidade, o CAD está aparelhado. A questão toda, Gisele, que eu acho fundamental, eles podem operar sim com isso. E eles vão dizer o quê? Tá vendo? A Petrobras está exercendo o monopólio, que é o PPI, e agora tem que ser o PPE, que é a paridade de exportação. Observe que a tecnicalidade aí está sendo utilizada de forma eleitoreira. E garanto que, se passando a eleição, eles voltam de novo a dizer que não, foi uma questão de mudanças, vamos voltar ao PPI. Sabe? Então, assim, é um argumento. Vai mudando as regras ao longo do jogo, né? Vai mudando as regras ao longo do jogo e a depender de quem está ganhando o jogo. A gente está Aham. vivendo isso desde 2016.
isso que eu chamo de uma crise institucional. Então, esse governo, evidentemente, se for eleito, irá tentar privatizar a Petrobras. E por que vai tentar privatizar a Eletrobras? É isso que eu digo. Sabe o que esse pessoal faz? Qual é a jogadinha? Eu entrego agora na eleição o PPE, que é a paridade de exportação, cai 10%. Aí depois sabe o que ele faz? Privatiza a Petrobras. Petrobras privatizada, se ganhar a eleição, quem determina é o agente privado, ele bota o preço que ele quiser. É acima do PPI. Ou seja, tem um joguinho aqui de curto prazo, se a gente não ficar atento, porque isso pode ganhar voto, porque reduz eleitoralmente. Aí o que é que eles fazem? Não, eu entrego depois a própria Petrobras, que eu digo, não dá para regular, é monopólio mesmo, aí vende. Aí quando vende, o que acontece? Fica mais caro do que o PPI. É o que está acontecendo na Bahia. Né? A nova refinaria que foi privatizada, a RLAM, né? Que agora é Mataripe, proprietária do fundo Mubadala, é a refinaria onde o preço da gasolina e do diesel é o mais caro do Brasil. Os baianos pagam hoje o maior preço do diesel, da gasolina, né? E do gás de cozinha. Então, observe que esse jogo aqui tem um jogo que pode ser jogado assim, não, CAD, faz o PPE e depois eu privatizo, porque na lógica da cabeça do pessoal do CAD, basta privatizar que tudo resolve, que é um neoliberalismo tosco que a gente está vivendo. Mas eu costumo dizer que é um neoliberalismo tosco, Gisele, mas todo mundo está enchendo o bolso. Né? Ou seja, não é nem um neoliberalismo dos anos 90, quando tinha uma preocupação regulatória e com os preços. O que a gente está vivendo hoje, né, é o quê? É uma lógica de política, de relação entre público e privado, operando como se fosse rachadinha. A gente hoje vive uma corrupção estrutural na venda de ativos, na lógica regulatória e, novamente, o Bolsonaro é um instrumento desse processo, porque a burguesia brasileira está enchendo as burras de dinheiro, está tendo um lucro enorme, né? E não está nem aí para a população brasileira.